Simone? Tá começando a gravar agora. O Caleb vai ajudar. Pronto, já está gravando já, pode ir. Podemos começar? Uhum. Essa primeira parte aí é comigo, né, Simone? Isso. Então, olha, o que é que tu tá rindo, Caleb? É porque aqui tem, Margarete, um pessoal do Parque dos Dinossauros ainda, inclusive uma delas sou eu, do Parque dos Dinossauros, aí é por isso que eu fico perguntando, assim, para não dar mancada, né? Porque a galera jovem é muito antenada, muito ligada, muito rápida, tudo muito, né? É Enfim, verdade. então nós vamos dar o início do nosso encontro mensal da Aliança Bíblica Profissional, e principalmente a alegria no coração, no Senhor, de ter, né, praticamente a equipe vamos dizer, do dia a dia, da luta, né? Porque a gente põe os convites, põe o convite no grupo, faz pessoalmente, e aí a gente espera no Senhor, né? Mas estamos felizes porque o Guga que não veio, convidou a Margarete veio. Ô, glória, Margarete, viu? Seja bem-vinda em nome de Jesus e vamos fazer uma oração, tá bom? Uma oração e algumas instruções apenas. Eu vou orar, queridos e queridas. Senhor Deus, graça te rendemos por este momento, por este final de tarde, por esse recurso glorioso, Senhor, que é poder fazer essa reunião e pelo menos a gente ver o rosto de alguns, nós estarmos, Senhor, juntos no espírito, mesmo que não fisicamente, Senhor. E quando compartilhamos, sabemos que o Deus que age aqui em Olinda, age na zona norte do Recife, na zona sul, em qualquer parte, ele pode agir, ele pode falar, Senhor. E nós te agradecemos, porque nós não dependemos, Senhor, de um local, mas sim dependemos de Ti, que é o Senhor da missão, o Senhor da obra. Que o Senhor nos derrame sobre nós nesta palavra de hoje, nesse compartilhar de hoje, que tu vais trazer através da tua serva, pastora Jeane, que sejamos edificados e edificadas, consolados e consoladas, fortalecidos no Espírito, Senhor, e que possamos frutificar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu vou fazer só uma pergunta para a Jeane, se ela, quando for fazer a fala, se você, Jeane, vai querer que assim, a gente, as dúvidas que alguém, acrescentar, se pode ser durante ou só depois. Como que você prefere? Olha, eu prefiro depois, porque às vezes a gente, por causa do tempo, que eu acho que a gente pode controlar mais, entendeu? Sim. Mas o que é importante que vocês fiquem anotando, porque a gente volta, entendeu? Mas eu me sinto mais confortável ser depois, porque a gente tem um tempo, né? Tem um tempo que é delimitado. E às vezes a gente pode não chegar no final. Beleza, então os demais já ficam, né, qualquer intervenção após a fala da nossa amada irmã. E a outra coisa é que a gente se apresentar, Cleide, você acha? Apresentar Jeane, sim, porque Sim. nós temos a nossa Margarete, né? A mais Sim. nova participante aqui do grupo. Da ABP. Então seria o nome, certo? A igrejinha que a gente está comungando, se quiser dizer, lógico, sua área de atuação e mais é isso, né? Área de atuação só, né? Eu tenho aqui uma enormidade de coisas para falar sobre Jeane, currículo lápis dela. Então, daqui a pouco eu vou passar para você. O currículo dela. Glória. Rápido. Daqui a pouco eu passo para você, viu? Para você apresentá-la e a gente já entrar. Vou começar. Meu nome é Araci Lopes Souza, sou casada, temos duas filhas. O Paulo, que é o marido, vai chegar já já. Também a BPense. Nós somos convertidos e Deus fez a obra através do movimento estudantil, quando eu era estudante secundarista e ele quando já estava também entrando na universidade, em Brasília, que ele é de Brasília. Eu me congrego na igreja anglicana Emanuel, aqui em Olinda,
na Rua do Farol, aqui perto do bairro do Farol, e eu sou missionária e professora. Atuo como missionária até hoje e professora também, certo? Outra pessoa? Eu vou. Certo. Pronto. Me chamo Wilkerson Caleb, mas aqui o pessoal me chama de Caleb mesmo. Sou advogado, mas não estou tão atuante como antes, mas ainda atuo. Hoje estou trabalhando mais com meu pai. Estou casado, o bebê está a caminho. Aleluia! Ai, coisa linda! Nosso pai aí, ó, paizão. E congrego na PIB Cajueiro, Primeira Igreja Batista de Cajueiro. Tá. Então, vou me apresentar. Eu sou Cleide Dornelas, como é que se diz? Graduada em Direito, e estou aposentada da Caixa Econômica, faço parte da Igreja Presbiteriana das Graças, e fui da BU e há muitos anos agora da ABP, né? Amém. Deixa eu falar. Meu nome é Jeane Coelho. Não, você não, eu vou lhe apresentar. Ah, isso! Quietinha, neném! Quietinha, neném! Tá bom, tá bom. Bezerra! Meu nome é Marcos Bezerra, estou como assessor da BU, sou servidor público, graduado pela Federal em Ciências Contábeis, isso há tempo, casado, avô de Júlia. Faz parte do currículo. Agora tem que acrescentar. É, claro. Valerinha entrou aí, né? Valerinha entrou. Entrou, Valerinha. Fala aí. Boa tarde, meus irmãos queridos. Mais alto. Eu sou Valéria. Frequentei a ABS quando ainda estava no segundo grau, né? E era uma convivência muito boa. Araci era dessa época. Tinha pessoas maravilhosas, algumas que eu tenho convívio até hoje. Depois eu fiz universidade aqui em Recife, mas aí eu já não tinha tempo, porque eu trabalhava os 2 horários, fazia faculdade à noite. Depois eu fui para a Prova da Vida, passei um ano, voltei, concluí o curso. E aí começou a loucura que era o meu trabalho, né? Eu nunca sabia quando eu estava em casa ou quando eu ia ter que sair, ia ter que viajar. E trabalhei nisso 30 anos com o governo do estado, até que eu me aposentei e me preparei fazendo o curso da PNT, me candidatei a missionária, fui aceita, servi em Portugal em 2019, voltei. Oh, glória! Os planos seriam voltar para lá, mas ainda não foi possível. Estou esperando que o Senhor tome à frente, resolva tudo e no tempo dele as coisas aconteçam, né? E tenho a alegria e o privilégio de conviver com vocês, de estar aqui hoje, é uma bênção. Oh, glória! Faz um bem enorme, Amém. sabe? Amo vocês de coração. São pessoas que a gente tem caminhado juntos, né? E sempre presente na minha vida, em vários momentos, nos bons e nos mais difíceis também. É isso. Amém, Jesus. Amém. Meu nome é Simone, eu sou formada em Educação Física pela Estadual, faço parte da congregação aqui em Pau Amarelo, e estou como secretária da ABP Recife, Aliança Bíblica de Profissionais de Recife. Estou cursando a residência em saúde coletiva, cultura sanitarista, igual a nossa pastora querida, Jeane. E tia de uma sobrinha, Esther. Só isso. Tia de Esther, isso mesmo. Passo todo dia, Caleb, pela sua igreja ali. É Cajueiro, né? Que bom, sim. Pronto. Jacira entrou? Margarete. Não, falta a Margarete agora. Sim! Eu? Sim! Minha Se gente, eu apresentar. estou tímida agora. Meu nome é Margarete Guerra, eu sou funcionária pública, né, como alguns de vocês também.
Já fui membro da IPI de Casa Caiada, quando era o pastor Roberval Lira. Hoje estou quase me aposentando, estou só esperando terminar o meu mestrado, ficar mais um pouquinho me aposentar, porque a gente precisa dar um tempo mais, né, para as coisas de Deus, né? Uhum. Porque às vezes a gente fica muito ligado às coisas, né, terrenas, mas eu estou assim com esses pensamentos, né? E é um prazer estar com vocês. E eu não sei, eu queria até que se alguém pudesse me dizer, essa aliança, né, é uma associação. Eu queria saber, Sim. porque de repente eu acho que não sei se eu estou atrapalhando, não sei, porque Oh, eu não. meu bem! Não, meu bem. Não, irmã Margarete, uma reunião temática Porque aberta para todo o o tema curso me final. atraiu, o tema me atraiu. Aí eu disse, eu vou assistir. Aham. Mas aí foi um prazer, viu, conhecer todos vocês. Não conhecia, assim, eu conhecia de nome algumas pessoas, mas assim, não lembrava. Quando a pessoa vai falando, você vai, né, lembrando. É, Mas é. é um prazer estar entre vocês. Somos irmãos, Eu né? acho, eu acho que Caleb fala um pouquinho do que é a ABP. Sim, licença, eu ia fazer essa parte assim, para alguém fazer, porque é pequenininha e breve, né? Viu, Margarete? Tá, muito obrigada. Pronto. Então vamos lá fazer as devidas apresentações, né? Bem-vinda, Margarete, né? De maneira nenhuma você está aqui atrapalhando, né? Na verdade, seja convidada a participar mais vezes aqui também da Aliança Bíblica Profissional do Recife, né? Bem, a ABP, como a gente costuma falar, né, com a sigla mais fácil, Aliança Bíblica Profissional, a gente fala logo ABP, é um braço da ABU, que seria a ABU, Aliança Bíblica Universitária, que nada mais é de um movimento interdenominacional que pessoas cristãs, né, que se reúnem para falar de Cristo nas universidades. Como a maioria de nós, se não todos, na verdade, né, já fomos formados, aí já tornamos profissionais. E aí exercemos o reino e valores missionários também no nosso trabalho, né? Então, hoje, você meio que caiu de paraquedas, mas essas nossas reuniões são frequentemente mensais e a gente usa elas também para entender mais um pouco de Cristo, né, para ver onde é que a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana, da mesma forma no nosso trabalho, né? Então são reuniões mais de capacitação, de comunhão também, né? Hoje a gente está nessa comunhão pela internet, mas normalmente era presencial, né, com uma boa ceia, risos, abraços, mas estamos chegando lá, né? Já fica o convite para em novembro você participar conosco. A gente está com a previsão de fazer presencial, porque acredito que até lá todos já vão estar com a segunda dose da vacina. Então, basicamente, é um movimento de profissionais cristãos que se reúnem para falar de Cristo, né? Então, a gente tem essas reuniões periódicas. Nós agimos também no âmbito social, né? Então, tem uma instituição, o CEPUD, né? Que a gente ajuda financeiramente mensal, que é uma associação de dependentes químicos, né? De recuperação de dependentes químicos também cristão. Então, assim, a gente se reúne aqui, congrega, ajuda um pouquinho, é basicamente isso. Mas a gente está ligado à ABUB, que é a Aliança Bíblica Profissional, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né? Que é um movimento que está em todo o Brasil e está todo mundo também, só que com outras siglas, outros nomes, mas nós somos um grupo missionário realmente, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode falar que a gente está animado em responder, né? Seja bem-vinda. A gente fica muito feliz quando tem alguém novo para participar, porque a gente entende que esse trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus, e a gente só está sendo um instrumento do serviço dele. Amém. Obrigada. Então, deixa eu só falar uma coisa, Margarete, diante do que foi falado através do irmão Caleb, se você prestar atenção, a gente tem mais tempo de vida
como profissional, não é? E como estudante, aqueles 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, e mestrado no máximo, né? Tudo bem aí, né? Isso também. Mas o tempo, a vida longa da gente, cristão, como profissional, é bem maior, né? Até a aposentadoria. E aí, o que fazer? Então, é essa pergunta, como atuar, né? Que a gente não tem, só tem a hora do almoço, você não pode fazer isso no expediente, enquanto você está trabalhando. Então, você precisa, então, assim, a BP, ela não só tem as reuniões mensais, mas a gente tem treinamentos regionais do Nordeste, em outras cidades, entendeu? Para trabalhar esse tema e fortalecer a nossa fé e como a gente deve atuar nas nossas empresas, na escola, como professor, como engenheiro, como, enfim, seria mais ou menos esse caminho. E como foi colocado por Caleb, qualquer dúvida você também pode, tá bom, querida? Viu? Ok, obrigada pelas explicações. Cleide, apresenta, então, a nossa amada amada palestrante é Jeane Arruda Coelho. Ela faz parte do corpo de pastores da Igreja Anglicana no Brasil, né? E ela, ao contrário daqui da maioria, ela não participou assim da ABS nem da ABU, chegou, aí começou logo na ABP, mas ela se integrou com o grupo de uma forma maravilhosa, né? Completa. Então, ela, ela é fisioterapeuta e agora está fazendo doutorado em saúde pública pela Fiocruz, Pernambuco, Instituto Ageu Magalhães. No período assim, começou em 2018, vai terminar em 2022. Já é mestre em saúde pública pela Fiocruz Pernambuco, também do Instituto Ageu Magalhães, isso foi em 2013, e apoio institucional da SEGPES, né? Não sei como é que pronuncia. Da Secretaria de Saúde de Pernambuco, né? Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase na atenção primária e na gestão de trabalho e cultura em saúde, de trabalho e educação em saúde. Tem interesse na área de economia política de saúde, gestão fiscal, planejamento e vigilância em saúde. Dentro do grupo de pesquisa, a governança de sistemas e serviços de saúde. Só isso? Só? Eu espero não debaixo da mesa. Vou para a escrivaninha aqui me esconder. Mulher, tu fosse no lápis. Ele ainda está desatualizado, mas... Como é? Não, eu estou impressionada porque tu fosse no lápis. Fui eu não, sabe quem foi? Você tem que saber logo quem é, porque não precisa nem eu dizer. Você já sabe que foi Simoninha. A informante foi? A informante. Pedi socorro a ela e ela prontamente. Foi logo. E sabe a minha alegria? É ver que é tudo para a glória de Deus, sabe? Esse é o maior encantamento que o meu coração em Cristo, né? Ver, assim, a dedicação e a obediência da pastora. Então, passando para você aí, viu, pastora? Antes de passar para ela, só um instantinho, porque Marinho, ele está querendo aparecer aqui, que ele está participando. Ele não conseguiu no celular dele, aí vai ficar aqui. Eu vou apresentar também, né? Apresenta. Certo. Que bom, saudades. Saudades, Amaro. Obrigado, irmãs. Amém. Eu sou da igreja aqui no Recife, me congrego com os irmãos na Presbiteriana, está em Casa Forte, e me congrego na ABU, ABP, desde 1975. Eita, muito tempo, né? É muito bom estar com os irmãos. Amém. Amém. Então, vamos... Posso começar? Pode. Agora, total. Ok. Vamos fazer uma oração, né? Antes de começar, a gente sempre pede que o Espírito Santo de Deus nos guie, né? Que ele possa realmente nos encher o coração e nos abrir os olhos para vermos
o que ele quer, né, falar hoje a cada um de nós. Eu sei que ele quer falar especificamente, né, de formas diferentes, tá certo? Para todos nós hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer porque esse dia tu criasse para que nos regozijássemos em ti, para que tivéssemos aqui alegria entre os irmãos, comunhão entre eles, para que pudéssemos crescer juntos, Senhor, e olharmos juntos na mesma direção, que é a Missio Dei, a missão de Deus, a missão confiada a nós de fazermos, Senhor, a tua palavra ser conhecida a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus. Nos enche agora o coração deste amor e que a mulher que aqui está diminua, Senhor, e apenas o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma das coisas, quando Araci foi dizer, Jeane, você pode, é porque exatamente, veja, Deus não faz nada ao acaso. Eu estava estudando o livro de Daniel, né? Eu estava fazendo os meus devocionais no livro de Daniel. Aí, Araci, eu não tive como negar. Assim, tem hora que você diz, não, mas você tem tanta coisa, né? Mas eu disse, eu não posso fazer isso. Uhum. Então, eu queria que vocês abrissem, se vocês estão com a Bíblia aberta, né? Sim. Tá? E o nosso tema hoje, que é um tema muito legal, muito bom, é como a vida de oração de Daniel nos fala hoje. Então, é muito importante, né, a gente entender o contexto que nós vivemos hoje e o que foi o contexto de Daniel e como é que a gente pode aprender aquilo que ele falou, verdades que ele falou, né, da palavra de Deus, que são verdades eternas, né? Mas nós precisamos saber aplicar elas, saber compreender como é que nós podemos usá-las no dia de hoje, tá? Então, eu vou só, no início, bem rápido, aliás, quanto tempo eu tenho? A gente tem aí, né, Caleb? Normalmente são 45 minutos, mais ou menos, porque aí a gente vai para 6h10, 6h15, mais ou menos, e aí pronto. 6h30. Tá certo? Então vamos. Se for menos, a gente faz outras coisas, a gente ora, tá? Então vamos lá. Qual era o contexto de Daniel? A gente primeiro tem que entender o contexto, né? Sempre isso. Então, na realidade, Daniel, o livro de Daniel, ele se situa mais ou menos no século, né, 605 anos antes de Cristo, mais ou menos. E qual era o contexto? Né? A nação, né, de Israel, ela estava cada vez mais, o povo de Israel estava desagradando a Deus com suas práticas, né, que inclusive tinha feito práticas idólatras, né, também, de outros povos ao redor dele. E aí Deus usou, né? Deus usou e entregou Israel, tá certo? Nas mãos do rei da Babilônia. Mas que rei é esse? É o rei Nabucodonosor. E ele fez 3 invasões, na realidade, lá na Babilônia, em Judá, no reino de Judá, tá certo? A primeira, 605 anos de Cristo, depois 597 anos antes de Cristo, e a última, que realmente foi a derrubada do templo, em 587 anos antes de Cristo. E esse é o panorama que a gente diz, o histórico, né? E nesse panorama a gente vê Daniel, né, como ao lado dele outros profetas, como Jeremias, Ezequiel, também eram seus conterrâneos, não, né, mais ou menos contemporâneos, na realidade. E aí Daniel, ele é um jovem que é levado nessa primeira invasão de Nabucodonosor lá em Judá, tá certo? E ele vai juntamente com 3 amigos, eles colocam aqui no capítulo 1, né? Ele diz aqui, né, que entre esses jovens que foram para a Babilônia, tá certo? Foram escolhidos por serem sábios, né? E para que fosse ensinado a cultura dos caldeus a eles, entre esses estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Eles tomaram nomes
também babilônicos, né? Os novos nomes. O de Daniel era o Beltesazar, tá certo? E aí a língua era o aramaico. E, na realidade, o que a gente vê nesse problema, nesse contexto todo? Um jovem numa cultura totalmente idólatra, né? Como era a cultura daquela época? Era o quê? Eles tinham práticas de feitiçaria, de idolatria, né? Eram chegados muito na astrologia e por ali. E é isso em artes mágicas, e é nesse contexto que Daniel é levado para esse mundo. É levado para uma nova civilização, um novo tempo, um novo capítulo da vida dele, no qual ele passou o resto da sua vida, é verdade. E aí a gente fica assim, por que isso fala muito aos nossos corações? A gente pode entender que nós também somos essa contracultura. Nós também fazemos parte de uma contracultura. O que é que nós vemos no dia de hoje? O que é que está sendo visto no dia de hoje? Né? Uma uma relativização, né, da palavra de Deus, né? Isso entre a igreja, para não dizer o que é o conceito moderno de uma sociedade fluida, de uma sociedade que não tem mais valores eternos, que não prega mais valores eternos, que não tem absolutos, que não tem, né, nem mais parâmetros, porque quando você vai uma sociedade que dá mais valor, né, ao que é efêmero do que é o eterno. E essa sociedade que muda todo dia, que idolatra, né, os BBBs da vida, né? Você vê uma pessoa passar 3 meses numa casa e depois ela ser praticamente idolatrada, tudo é Juliette para cá, Juliette para lá, vai ser esquecida. Mas é nesse contexto que a gente vê o quanto, né, Daniel se chocou, né? Daniel entrou nessa cultura, Daniel entrou nesse mundo, né? E ele entendeu que ele estava numa contramão. A cultura dele era uma cultura que ele tinha uma verdade, que tinha um só Deus, no Deus que ele cria, no Deus onde ele foi criado, na terra onde ele tinha a palavra. Realmente, nós podemos entender qual foi o impacto da chegada de Daniel naquela civilização. Eu quero dizer a vocês, que eu não vou dizer o lugar onde eu estava, eu também estudo outras coisas, e você fica chocada com algumas palavras de algumas pessoas, né? Então, eu estudo com algumas pessoas muito jovens, viu, Simoninha? Então, as meninas têm 14 anos, é o curso de inglês, menina. Eu, nessa idade, ainda tentando aprender, viu, Valéria? Inglês, mas eu insisto, persisto e não desisto. Mas estava lá no curso de inglês, só a graça. E aí, a gente conversando, né, falando, e assim, poxa vida, tem hora que eu disse, Senhor, por que eu estou lá? E hoje me veio também uma revelação que eu estou lá para entender como esse mundo está mudado, né? Então, a menina disse que aos 12 anos teve o primeiro namorado, mas logo depois que ela teve o primeiro namorado, se deparou com uma situação que se apaixonou pela melhor amiga, tá certo? Então, ela estava dizendo que se apaixonou ao mesmo tempo por homem e mulher. Isso tudo é muito normal, né? Isso é tudo muito normal, e a gente sabe, a gente fica, né? E as pessoas na sala, né? Todo mundo batendo palmas, né? Então, nós estamos num mundo que, tá certo? Nós estamos num mundo que fala como isso, como verdade. Simoninha deve estar entrando numa vibe de também ver muitos isso. E eu acho que Deus, sabe, Simone, nos coloca nesses momentos para que a gente possa, Senhor, como nós vamos falar de Deus? Foi isso que eu disse, Senhor, agora eu tenho um compromisso contigo, de orar por essas pessoas. Porque isso foi a ponta do iceberg que falaram. Falaram muitas outras coisas que eu disse assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Isso foi alguma delas, né? E
E por aí, desobediência aos pais, uma coisa muito normal, né? Então, começaram a falar e eu disse, Senhor, me dá sabedoria. É nesse contexto que nós precisamos aprender com Daniel como permanecer fiel ao chamado, mesmo em meio a uma cultura tão agressiva à nossa fé. Porque a cultura hoje, amados, ela não é somente uma cultura além, mas é uma cultura que se torna até agressiva mesmo, né? De fazer questão de dizer outras coisas para lhe chocar, entendeu? Mas nós temos que orar. Nós temos que orar por essas pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor hoje me abriu o coração para orar por aquela turma. Além das minhas listas de oração, eu vou ter que incluir mais essa. Eu disse, obrigada, Senhor. Mais um na lista de oração. Tá? E como é que Daniel conseguiu ficar uma vida inteira? Porque a gente começa o livro de Daniel jovem. Mas Daniel, na cova dos leões, amados, ele estava com mais de 80 anos. É uma vida inteira. Nós estamos falando de um homem que que ele se despontou como um homem de estabilidade, um grande estadista, né? Ele soube ser esse estadista, um grande homem, mas onde é que estava o segredo de Daniel? Com certeza, na sua vida de oração, né? No que ele construiu, tá certo? Ao longo da sua vida, nos motiva a seguir o seu exemplo e muito mais do que seguir o seu exemplo, a proclamá-lo, né? A falar tempo e a fora de tempo que essa vida de oração que ele teve, ela pode ser minha, ela pode ser sua, ela tem que ser nossa, para que possamos caminhar, sabe, nesse mundo cruel, nesse mundo que o próprio Paulo, 2000 anos atrás, já falava, nos últimos tempos teremos tempos terríveis. Sempre tem tempos terríveis, porque as pessoas que não entendem a nossa fé, elas sempre vão ser uma contracultura. Por isso eu começo hoje lendo para vocês, está lá em Daniel 2, a primeira coisa, como a vida de Daniel, de oração de Deus nos fala hoje, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês faça parte de uma rede de oração. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, faça parte de uma rede de oração. O capítulo 2, ele vai falar, eu não vou ler todo, claro, eu vou dar uma síntese, ele vai falar de um sonho que Nabucodonosor teve e que, de repente, ele se assustou com esse sonho, né? Ficou abismado, surpreendido, com medo e pediu aos seus sábios, tá certo? Que lhe dissessem qual era o sonho que ele teve. E os sábios, no primeiro momento, quiseram até enganar, né? Ele, me conte o sonho que eu conto a interpretação. Me conte o sonho. Ele disse, não, vocês têm que me dizer qual sonho eu tive. E aí, desse momento, ele disse assim, olha, então agora, tá certo? Como ninguém está me falando isso, eu vou matar todos os sábios dessa terra. E aí eu vou começar a ler a partir do versículo 2:12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, que ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que lhe rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados,
com os outros sábios da Babilônia. Amados, quando eu vi essa palavra, sabe, eu estava lendo aqui, eu disse, olha, estamos aqui, tem olha, Jeane tem um problema muito sério, Margarete está com um problema, sabe, talvez um problema que ela não consiga resolver, Simone, são problemas intransponíveis, Caleb também está sentindo, poxa, agora a coisa está muito séria. Chame tua rede de oração. Chame seus amigos, porque eu ligo para si, eu ligo para as meninas, a gente compartilha no grupo de oração, a gente compartilha. Nós precisamos aprender a ter uma rede de oração. Quem é sanitarista, né, está muito ligada nas redes, tudo é feito em rede, tudo aqui, olha, é um centro irradiador que cada um vai dando suporte um ao outro. Nós somos o corpo de Cristo. Compartilhar as nossas necessidades aos nossos amigos sinceros, mas amigos que creiam no poder de Deus. Não amigos que apenas vão nos dizer, bater aqui na nossa costinha e vai dizer, tá, é assim mesmo, tudo passa. Passa não, irmão. Né? Eu tenho que estar perto daquelas pessoas que choram o meu choro e que se alegram com minhas vitórias. São essas pessoas que o Senhor chama, tá certo? Para que a gente lute na mesma causa. Para que nós estejamos juntos, porque essa causa não é de um, é de todos nós. Então, nós precisamos tomar as causas uns dos outros. Nós precisamos colocar no coração, sabe, que a causa de Araci, a causa de Simone é a minha causa. Também a causa de Cleide, de Amaro, de Caleb, tá certo? Porque a oração, sabe, quando nós nos unimos em oração, nós estamos dizendo que a oração transmite esperança, amados. A oração é mais eficaz que o pânico, porque enquanto a oração traz esperança, o pânico traz desespero. Eu não sei como você hoje está, mas diante de tantas coisas que se levantam, de gigantes que se levantam, de problemas insolúveis, nós temos um Deus que livra, que salva, que faz maravilhas, né? Sabe? Que faz o extraordinário nas nossas vidas. Sabe? Daniel optou pela esperança. Daniel optou em dizer, amigos, fiquem junto de mim. Vamos orar. Vamos orar até que o Senhor responda. E eles oraram, eles pediram um prazo. Daniel, ele não apenas orou, ele orou com fé, porque ele pediu um prazo. E com certeza ele cumpriu, Deus cumpriu, estava dentro desse prazo, porque senão ele já estava morto, não é verdade? E ele pediu, seja ousado. Quando nós estamos aqui um junto dos outros, nós conseguimos ser mais ousados na fé, mais ousados diante do Senhor, porque nós não estamos sós, né? Nós estamos com o corpo, e nós precisamos entender que esse corpo é muito importante. Tá certo? Então, Daniel optou por essa esperança. E o que aconteceu? Olha o resultado. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Amado, tenha certeza que aquilo que nós oramos juntas, aquilo que nós nos colocamos juntos de joelhos, sabe? Que nós nos colocamos juntos como causa diante do Senhor, o Senhor está escutando. E o Senhor, quando responde, ele responde para todos nós. A tua vitória, Araci, é a minha vitória. A tua vitória, Simone, é a minha vitória. A minha vitória é a vitória de vocês. Sabe? Estamos somos um em Cristo Jesus. E o que é que ele faz? O que é que essa vida de oração... Essa vida de oração, sabe, de Daniel, que ele tinha e que ele ficou junto com seus amigos naquela rede, sabe? Uma rede que não deixou que as coisas ultrapassassem, que ele não caísse, porque a rede segura. A rede segura. A rede dá suporte à minha vida e à sua vida. Aí o que aconteceu? Ele teve a revelação e ele faz o que é que... Antes dele chegar
sabe, no rei falar. A outra coisa que essa rede nos proporciona é que a gente começa a louvar junto. Porque a gente começa, olha, louvado seja Deus, louvado. E ele diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda época e estações. Ele muda, ele transforma o mal em bem, ele transforma, sabe, doenças, né? Às vezes a gente tem diagnóstico, a gente tem determinações de homem, mas a última palavra vem do Senhor. E é isso que nós cremos. E ele disse que ele diz assim, eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, porque tu me deste sabedoria, né? E aí ele começa a agradecer, né? A primeira atitude de Daniel foi glorificar a Deus e de reconhecer que a sabedoria e o poder vinham dele, não vinham deles, não vinham desses amigos, por mais que fosse a rede de proteção, a rede de suporte, mas era a rede de suporte, porque a fé dessa rede estava firmada na rocha, que é Jesus. Aleluia! Aleluia! E o que é isso, né? Também a humildade de Daniel ao fazer essa declaração, que ele podia chegar no rei e dizer assim, sou eu que trouxe essa revelação. Não! Foi o Deus dos céus que me deu, que me concedeu, né? E a importância, porque a humildade precede a honra, né? Logo no final, depois ele vai contar o rei termina o versículo, né? Termina o capítulo exaltando a Deus. Veja que tudo começa com a oração de Daniel. Tudo começou, né? E aí ele diz a importância de participarmos de uma igreja local, né? Eu vi aqui que todo mundo está ligado à igreja local, e nós da ABP, ABUB, nós fazemos questão de que as pessoas estejam ligadas nas suas igrejas locais, tá certo? Por quê? Porque a igreja local é o lugar, tá? É o ambiente, além da ABP, que nós vamos ter esse suporte, esses grupos de oração, tá certo? Nós vamos ter, para quê? Para nos fortalecermos. Não é à toa que lá em Atos 2, a igreja recém-formada, ela vivia o quê? Ela vivia em comunhão, né? Em oração. Eles repartiam tudo, mas eles estavam juntos na oração. Então, como é que Daniel nos fala hoje? Tenha, né? Faça parte de uma rede de oração. A segunda coisa que eu vou caminhar um pouquinho no livro de Daniel, a segunda coisa é cultive uma vida de oração disciplinada e obediente. Aí eu vou para o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E aí eu começo nesse capítulo, né? Eu já dizendo a vocês, eu vou ler aqui o versículo 6, capítulo 6, de 1 a 5, ele diz assim, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Palavra do Senhor. Amados, sabe o que é isso? Ele passou aqui, Daniel, na realidade, ele foi conselheiro de 2 reis babilônicos e 2 reis medo-persas.
Sabe o que é isso? É você trocar de chefe, é você trocar, sabe, permanecer ali, entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, e o homem está lá firme, fiel, sendo considerado uma excelência no seu trabalho. ABP, presta atenção, se liga nessa. Faça seu trabalho com excelência, né? Fazer o nosso trabalho com excelência. E diante, sabe, muitas vezes da inveja, porque, amados, no primeiro momento, Daniel estava diante, né, de situações do rei Nabucodonosor, da loucura daquele rei. Mas agora ele estava em uma situação de inveja, amados. O homem trabalhava muito bem, o homem fazia coisa com excelência, o homem sabia ser, sabe, não apenas um estadista, mas um profissional a serviço do rei Jesus, ao reino de Deus. Ele louvava, ele glorificava. Em nenhum momento, dentre esses anos todos de que Daniel estava trabalhando, as pessoas sabiam que a vida de oração desse servo. Eles conheciam que Daniel se ajoelhava 3 vezes, tá certo? Durante o dia, e ajoelhado, orava a Deus. Orava ao Deus numa terra estranha, ele permaneceu fiel. Muitas vezes nós estamos, sabe, longe, às vezes, da nossa igreja, longe de algumas pessoas, mas permaneça fiel, porque você tem essa Bíblia, essa palavra, você tem hoje a palavra de Deus disponível para você, tá certo? E Daniel foi fiel, e ele continuou. E o que é que isso tem a nos ensinar? Né? A primeira coisa, coloque como prioridade em sua agenda os momentos de oração, de leitura devocional e de louvor. Se você não coloca isso na sua agenda, amado, o dia te toma. Quando você vai perceber, é 8 horas da noite. Porque os últimos tempos, com tantas aflições, com pandemia, com notícias tão terríveis que nós escutamos dia após dia, tá certo? Se nós não tivermos uma vida de oração disciplinada, eu não sei como é que é o teu relógio biológico. Eu trabalho muito de manhã, assim, eu gosto de fazer o devocional de manhã. Tem algumas coisas que cada um tem o seu jeitinho, né? Eu tenho que estar num canto que eu olho uma árvore. Eu acho que eu fui de Natanael. Olhando debaixo da árvore. Se eu fosse judia, eu estaria lá em Filipos, naquele grupo de oração, debaixo das árvores, para encontrar com Paulo, sabe? Eu comecei a igreja lá em Jardim Atlântico, debaixo de uma mangueira e um jambeiro. A igreja começou debaixo se reunindo debaixo de um jambeiro, tá certo? Então, eu fico olhando para fora, eu moro no primeiro andar, né? E tenho essa possibilidade. Então, a gente começa orando de manhã, dê prioridade. A sua agenda tem que ser colocada, tem que ser firmada, sabe? Com aquilo que agrada o coração de Deus. Você vai fazer seu trabalho, você vai fazer as coisas de casa, aí tem que lavar, tem que passar, tem que varrer casa. Tudo isso, porque mulher trabalha fora, trabalha em casa, trabalha todo o tempo, a gente não para, né? Não era assim, é isso, puxa água, tira água, mas a disciplina, uma vida disciplinada de oração, vai construir estabilidade à sua fé. Vai lhe conceder, tá certo? Uma estabilidade. E eu quero dizer hoje para você que você não se prepara para as grandes tempestades no momento de tempestade. Você se prepara para as grandes tempestades que elas virão, amados. Porque nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Todos nós estamos passando por uma pandemia, muitos de nós passaram por desemprego, outros de nós estão passando, né, por perdas de amigos, né, por N situações que o nosso mundo moderno nos traz agora, tá certo? Mas você não se prepara para momentos, sabe, de conflito no momento do conflito. Você se prepara assim como Daniel. Ele passou por uma cova de leões, mas ele sobreviveu àquela cova de leões, porque ele tinha atrás dele uma vida ordenada, disciplinada,
contínua de oração. Amém. E ele pode discernir. Daniel, mesmo sabendo que tinha, né, esse decreto, tá certo? Ele disse, olha, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante do rei Dario, tá certo? E o rei Dario foi, eles fizeram essa lei, e o rei Dario nem se lembrou de Daniel nesse primeiro momento. E quando ele foi ver, e Daniel disse, diante disso, Daniel foi para, diz a palavra aqui, ó, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Tá vendo? Eu gosto de janela, vai ver que eu estou me inspirando em Daniel. Onde as janelas davam para Jerusalém, para onde ele buscava o Senhor, tá certo? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e agradecia ao seu Deus. Aleluia. Diante de uma iminente morte, de iminente perigo, ele se ajoelhou e agradeceu ao Senhor. Ele se ajoelhou, tá certo? Tanto que aqueles homens foram investigar, encontraram ele aonde? Onde ele deveria estar. Amados, não saia do seu lugar de oração. Não saia a despeito de nada que lhe aconteça. Continue, persevere. Né? Tem uma palavra em inglês, keep walking, continue andando, continue. É um gerúndio, sabe? Orando, jejuando, né? Dando glória. Continue. É em tempos de calmaria que aprendemos a enfrentar as tempestades. Por isso, tenha cuidado. E aí eu falo hoje para mim, para você, tenha cuidado com seus tempos de calmaria. Como é que você está aproveitando esses tempos? Como é que você tem dado ênfase a esse tempo? Está crescendo na presença do Senhor? Né? Está fortalecendo a sua vida em Cristo? E principalmente está conhecendo a vontade de Deus para a tua vida? Porque nesse tempo Daniel sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Assim como Jesus naquele disse, Senhor, não faça-se a minha vontade, mas a tua, né? E ele foi lá, se ajoelhou e começou a orar. Jesus estava orando quando chegaram. Assim que Daniel também estava orando, quando chegaram e encontraram ele e levaram ele para a cova dos leões. Entenda, a outra coisa desse ponto, entenda que a sua vida de obediência pode ser um testemunho para os outros. Porque quando ele foi, descobriram que ele estava orando, sabe quem foi tentar defender Daniel? O rei. Dario. Ele diz assim, mas os homens, ele diz, então, peraí, ele diz assim, então, direto, então o rei deu ordens, e eles, não, aqui, peraí, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas a lei dos medos e persas não poderia ser revogada. Então, na realidade, ele viu que tinha entrado, foi numa pegadinha com aqueles invejosos. Os invejosos chegaram, fizeram um trocadilho de palavras, o rei caiu, e o rei, sabe o que é que ele fazia? Ele realmente admirava o trabalho de Daniel. Admirava, tá certo? O que ele fez. Ele diz assim, entenda que a sua vida de obediência pode ser um testemunho para os outros. É por isso, uma obediência, a excelência com que você faz o seu trabalho e sua integridade vão lhe dar oportunidades de você glorificar a Deus. Amém. Às vezes você não pode falar de Jesus no seu trabalho. Às vezes você não pode, mas você vai falar com a sua vida. Você, de acordo com Paulo, nós somos cartas escritas pela mão do Deus Altíssimo. E são essas cartas que são distribuídas, porque muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas veem e leem a sua vida. O grande problema é quando a nossa vida é incoerente ao que nós pregamos. E nós precisamos saber que nós temos, tá certo? Que ser coerente com aquilo que nós falamos e vivemos.
Dario tentou livrar Daniel da cova dos leões, mas não conseguiu. E eu vou dar glórias a Deus porque Dario não conseguiu. Sabe por quê? Porque livramento, salvação vem da parte de Deus para os homens. Não são homens. Versículo 26, ele diz, pois eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Amém. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Muitas vezes nós dizemos assim, porque algumas pessoas não resolvem para nós, porque isso pertence a Deus. Porque a glória vai ser para Deus. Livramento vem da parte de Deus para a sua vida. Livramento vem da parte de Deus, sabe, para a tua família. Sabe? Sinais e maravilhas vêm da parte daquele que é o Deus vivo, que criou os céus e a terra. Aquele Deus que o tema de Daniel também, todo o livro dele, é da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano na provisão. Deus é soberano na criação. Deus é soberano na nossa salvação. Só há um Deus, amados. Por isso que o homem não pode fazer, porque o impossível dos homens é possível a Deus. Amém. Amém? Amém, Jesus. E diante disso, eu levo aqui também a importância do momento a sós com Deus. Do momento onde você fica a sós com Deus, sabe? Eu quero, exatamente essa vida que muitos não veem, mas Deus vê. Não precisa nós alardearmos. Jesus, inclusive, disse, vá para o teu canto em secreto. No tempo aqui de Daniel, é porque ele estava em outro país. Mas no teu canto em secreto, Deus vai fazer um extraordinário na tua vida. Glória a Deus. Vai fazer, às vezes a gente quer, sabe, pular, ter sapatinho de fogo, sabe, buscar em muitos cantos, mas talvez a resposta seja no teu quarto, sabe, na tua intimidade com Deus, sabe, no grande milagre que ele tem que fazer na tua vida, no grande milagre que ele está, sabe, querendo até, às vezes, muito mais do que você, de lhe dar, sabe, a sua unção, a sua presença, a presença de Deus é tudo que nós queremos. Amém. Eu lembro aqui também de Pedro e Jesus, quando Pedro foi restaurado, só estava ele, né? Os outros estavam vindo no barquinho, mas Pedro teve seu momento com Jesus. Né? Jesus disse, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Né? Segue-me. Será que esse não é o momento de você estar a sós com Deus? E o Senhor está perguntando a você, tu me amas, Simone? Tu me amas, Araci? Tu me amas, Clay? Tu me amas, Caleb, Ivonete, Heraldo? Sabe? É nesse momento que o Senhor quer restaurar a tua vida. Eu não sei, Ele quer hoje restaurar a tua vida de oração, a tua intimidade com Ele. Sabe? Ele quer escrever esse novo capítulo na tua história. Ele quer que você entenda que esse capítulo, ele continua para a eternidade, sabe? E ele tem que ser fortalecido. Amém? Amém. E por último, tá certo que eu quero dizer como é que a vida de Daniel nos impacta. Ele me impactou demasiadamente, me fez refletir sobre isso. É a oração de Daniel lá em Daniel 9, de 1 a 3. Terceira coisa que Daniel nos ensina nesses tempos, conheça os propósitos de Deus revelados em sua palavra. Está aqui. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza.
Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Amados, a outra coisa que a vida de Daniel nos ensina, essa vida de oração, é porque era uma vida também pautada pelas Escrituras. Veja que Jeremias já havia escrito, tá certo? Que iria ser esse exílio do povo de Israel, iria durar 70 anos. Como é que Daniel sabia? Porque ele tinha lido a palavra. Como é que você quer saber os propósitos de Deus na sua vida se você não lê essa palavra aqui? Se você não se apropria das verdades, das promessas, do que Deus tem para a tua vida, do que Deus tem para a nossa nação, para a nossa família, para as nossas igrejas, né? Porque nós estamos no mundo, mas nós somos estrangeiros, nós somos, sabe, aqueles exilados, porque a nossa pátria está nos céus. Glória a Deus. Daniel olhou para a pátria, sabe? Daniel olhou para tempos futuros. Daniel foi revelado que tempos futuros, né? E aí é os fins dos tempos. Mas nós hoje somos aqui o quê? Peregrinos. Por mais que nós queremos viver nessa terra, eu estou dizendo que essa terra não é o seu lar. Essa terra não é o nosso lar verdadeiro. O nosso lar está nos céus. Amém. Porque mora no trono, no Altíssimo, sabe? E um dia nós iremos para lá. Nós nos encontraremos lá, mas encontraremos no reino eterno. Daniel sabia da profecia de Jeremias, tá certo? Então ele confessa, e ele começa dizendo, está perto desses 70 anos, e o que é que Daniel faz? Ele começa a confessar o pecado da nação, o seu próprio, ele começa a se inserir, sabe? Ele não começa a falar que o pecado é dos outros, ele também entendia que esse pecado da nação dizia a respeito dele também. Ele não terceirizou o pecado e nem terceirizou a culpa, no qual o povo de Deus tinha sofrido as consequências e o exílio. Muitas vezes, o que é que nós vemos? A gente quer terceirizar, desde Adão e Eva. Adão disse, o que é que você... Deus perguntou, Adão, o que é que você fez? Onde você está? Olha, vocês pecaram, vocês comeram da árvore. Não, foi a mulher que me deu. A partir desse momento, já começou o jogo de empurra-empurra, o jogo da batata quente, o jogo que a gente começa a culpar os outros, culpar a situação econômica, culpar o pai, culpar a mãe. Tem gente que é barbado, diz que a culpa de eu ser assim é por causa do meu pai, da minha mãe e do não sei o quê, e começa a se lastimar, começa a dizer, sabe, oh meu Deus, ó vida, ó... Não! Nós também temos que aprender. Ele se colocou, sabe, no lugar, ele disse, é o meu pecado também. Tá certo? Senhor, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Veja que aqui a gente está falando de um homem que ficou quase 80 anos e ele confessa o pecado da nação, ele se coloca como nação. E é isso que nós, o intercessor, ele se coloca no lugar, sabe? E nós... como Jesus, ele se colocou no nosso lugar para que a salvação chegasse até nós. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, sabe? Nesse lugar de pecadores, tá certo? E orarmos pelo outro, tá certo? Vamos deixar de autojustificativas. O que nós precisamos é a ajuda do alto, perdão do alto, uma vida de santidade e obediência à sua palavra. Mas nós temos que reconhecer que somos falhos. O bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal, sem o querer, nós fazemos. Não é assim. Deus é justo e o homem pecador. Sempre. Essa verdade não mudou. Passaram décadas, milênios, mas essa verdade não muda. Deus é santo e nós somos pecadores. Muitas vezes nós queremos colocar que o homem... com a sua, sabe, cada vez mais fazendo as obras de Deus, a gente vai buscando em Deus santidade, mas nós nunca sairemos de sermos pecadores, né, arrependidos aos pés do Deus justo. Amém? Amém. Entenda
que nós somos pecadores. E ele começou a orar, a interceder, mas ele se colocou nesse lugar de intercessão. A outra coisa, que ele diz, Senhor, tu és justo e eu sou pecador. Essa verdade não muda. Coloque isso no teu coração. Aí busca santidade. Procure ficar junto de Deus. Procure imitar Cristo. Que aí sim, nós seremos a semelhança dele. E só na glória nos tornaremos sem pecado. Amém. A última coisa desse texto do capítulo 9, aprenda as disciplinas espirituais. Ele começa dizendo aqui, olha, eu tive Deus com orações, me voltei para o Senhor com orações, com súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amados, nós precisamos entender que algumas lutas, elas são espirituais. Elas não são carnais. Elas são espirituais. Lá no capítulo 11, ele diz, olha, eu desde que você começou a orar, a interceder por esse povo, eu ouvi a tua oração. Mas diz lá que o príncipe da Pérsia se colocou contra ele, e o anjo Miguel veio em apoio a Daniel. Amados, tem lutas nas regiões celestiais. Né? Nós não podemos, sabe? Aqui eu não estou querendo espiritualizar as coisas, mas nós não podemos negar que Efésios 6, que as nossas armas, né, as nossas lutas são nas regiões celestiais. E você também tem que estar preparado para isso. Aleluia. Então, e como é que você prepara para essas lutas que são espirituais? Tá certo? Com as disciplinas espirituais. Richard Foster, e aí eu quero, olha como ele é velho. Em 1995, recebi esse livro, que guardo. Hoje ele está numa outra versão, até expandida. Mas, diga vocês, podem pegar. Celebração da disciplina. Richard Foster. Esse livro foi muito importante na minha vida. E ele fala que disciplinas, ele aponta 3 tipos de disciplinas. A primeira, disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo. Disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E terceiro, disciplinas associadas, confissão, adoração, orientação e celebração. Oh, menina! Glória! Assim é isso aí, Simone. E aí eu quero dizer para vocês, eu termino aqui com o versículo 17 a 23 desse capítulo, aqui, que ele fala aqui. Deixa eu ver, 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Aleluia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Oh, glória. Eu até, assim, falei com essas palavras, porque quando eu leio essas palavras, eu acho que Daniel chorou. Senhor, perdoa. Senhor, age. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, muitas vezes nós não queremos derramar os nossos corações em orações, em súplicas, mas tem hora que são as lágrimas que vão regar as nossas vidas. São as lágrimas que vão ser orações silenciosas. São as lágrimas, eu acho que nós temos orações muito pomposas, mas nós esquecemos de orar na presença e de chorar na presença de Deus. Tem nos faltado choro nas nossas orações, porque tem nos faltado coração. Temos terceirizado nossas orações. Temos pedido que outros façam por nós. Temos pedido que outros resolvam aquilo que Deus nos pediu, que nos clamássemos, que nos voltássemos para Ele. Sabe? É naquele val de Jaboque.
É naquela noite escura, como São Crisóstomo, né? São João Crisóstomo disse, a noite escura da alma. Ou como aquele momento que Jacó orou a noite toda, lutou, sabe, contra o Senhor, mas no dia seguinte raiou o sol da justiça, Oh, glória! o sol onde a oração Aleluia! e a sua Aleluia! vida foi transformada. Sabe, conhecer os propósitos de Deus revelados na vida, tá certo? Na palavra de Deus é super importante. Você tem que aprender a orar com a palavra. Não orar somente da palavra, mas orar com a palavra. E isso vai nos fazer ter uma vida que nós possamos, sabe, assim como Daniel, ser prósperos diante de Deus e dos homens. Tá certo? Amém. Então, Jesus. essas são as contribuições, a pequena contribuição que eu trouxe nessa tarde para que a gente pudesse ver. E eu trago aqui como motivos de oração. Orar pela nossa agenda, para que ela revele o nosso amor por Deus e pela sua missão. Será que a tua agenda de oração revela isso? Ou a sua oração só eu mesmo, eu de novo, eu de novo, eu de novo, eu de novo? Como é que está escrita a tua agenda de oração? Revela quem você é diante de Deus. Orar pelo nosso trabalho, para que ele seja excelente. Amém. Como Daniel, né? Olha, Dario estava tentando livrar Daniel, porque ele era o melhor deles. Ele dava exemplo, era o melhor, o trabalho dele era feito com excelência. Nós que somos profissionais cristãos, mudou meu chefe, agora eu ouvi uma palavra, ele disse, sirva a seu chefe como se estivesse servindo a Cristo. Eu mudei, amado. Eu estava tendo uns embates com minha chefe, sabe? Eu disse, depois dessa palavra, eu disse, valha-me Deus, Jesus está sentado ali, está travestido do nome, não vou dizer da minha chefe, ele está ali, o que é que eu estou fazendo? Reclamando dele, sirva ao seu chefe, Simoninha, aquele professor difícil, aquele, Jesus sentado, glória, aquela palavra fez assim, ó. Eu fiquei assim, misericórdia, misericórdia, vamos fazer, né? E é assim, tá certo? Ore para que o seu testemunho seja a palavra escrita, sabe? Que os outros possam ler. A palavra de Deus escrita na tua vida fala mais alto do que qualquer livro ou folheto que você entregue. E por último, orar pela nossa nação e pelo mundo. Porque, a despeito de uma grande pandemia, os homens ainda continuam infiéis, ainda continuam egoístas, egocêntricos, né? Revoltosos e por aí vai. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, pela nossa nação e pelo mundo. Mas ore com lágrimas nos olhos, porque isso agrada a Deus. Amém? Amém, amém. Então, amém. Pronto. E aqui vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa, falar, comentar? pode fazer o apelo que eu me converto, pastora. Eu já me converti. Ai, glória. Glória a Deus. Eu só queria dizer que aprendi muito hoje com você. Foi bom demais. Que Deus Mas é a palavra, né? Certo. É a palavra. Mas Deus te capacitou para transmiti-la para nós, né? E que Ele continue a te usar cada vez mais para a honra e glória dEle. Que você continue a ser essa serva dedicada. Tenho certeza que você faz o seu trabalho com excelência. E você é um bom testemunho lá no seu ambiente de trabalho. Eu sei que é assim. Olha, eu tenho até uma... Eita, alguém está com alguma coisa aberta, acho que está dando microfonia.
Eu tenho até um testemunho, um pequeno testemunho. Essa semana, faz 15 dias, como eu trabalho na Secretaria de Saúde, então a gente está vivendo pandemia sempre, né? Faz 1 ano e meio que a gente não tem férias, a gente só gira em torno disso. Então, e eu mudei de setor e tudo é novo. Então, às vezes tem algumas coisas que não dão certo, sabe, Valéria? E eu tinha recebido, eu tenho uma equipe e às vezes a gente faz o trabalho certo e às vezes as coisas não batem, porque tudo é informação em saúde, tem que bater os números. E nesse dia, nessa semana, não tinha batido os números, sabe, Valéria? E eu disse, poxa, Senhor. E fiquei triste, né? Porque a gente tenta sempre fazer o melhor, mas às vezes a gente erra também. Eu sou muito humilde nisso. E a gente estava, mas eu sempre peço a Deus que eu possa ser a expressão do amor dele naquele lugar. E por coincidência, eu tinha feito uma pessoa lá, um candidato, que não ia ficar no trabalho. E ele disse assim, mas será que teria uma outra oportunidade, alguma coisa? E, na realidade, eu me sensibilizei com o pedido dele, desse candidato, e fui lutar com ele. Lutar para que, de repente, ele pudesse sair de um hospital para outro. Eu não disse nada a ele, mas eu disse, aquilo tocou meu coração e eu tentei. E a minha chefe disse, pode colocar, não tem problema. Então, eu fui, liguei para ele, e para mim isso é uma coisa simples, porque eu tento ver assim, poxa, se a gente pode fazer, por que não fazer? Não era uma coisa legal, mas eu sozinha não tinha autoridade, mas fui pedir e conseguimos fazer isso. Amados, ele tinha saído de um emprego e ele tinha perdido o emprego, e esse emprego era importante para ele. Para minha surpresa, né? Aí a gente fez, eu disse para ele, aí ele ficou muito feliz, tudinho, para mim acabou, né? 2 dias depois, esse homem manda umas flores para o meu trabalho. Tu acredita nisso? Aí eu vou dizer, eu só estou contando isso para uma coisa, para o que uma amiga minha disse. Aí eu fui e recebi. Meninas, olha, vergonha, a mulher aqui, vergonha, passava, né? Eu entrar no trabalho com aquelas flores, o pessoal, eita, ganhou, quem é o candidato? Eu não tenho candidato nenhum. Aí eu tive que explicar. Aí uma menina chegou, por isso que eu estou contando para vocês, ela chegou perto de mim e disse assim, Jeane, veja, ela não é cristã. Jeane, a semana foi difícil, mas Deus quis te honrar. Então eu entendi que aquelas pessoas entenderam que eu estava dando glória a Deus. E eu não estava falando que era eu, que era fulana, que era cicrana. Eu deixei aqui as flores, eu disse... Aí eu entendi o agrado de Deus, porque eu estava passando por um momento de muita tensão no trabalho. E eu entendi que não foi aquele homem, foi Deus que tinha enviado. E aí eu recebi com mais tranquilidade. Não por ser isso, mas eu reconhecer que a glória e a honra pertencem ao Senhor. E isso no trabalho. Amados, trabalho é missão. Trabalho é pop. Trabalho é tudo. A irmã Araci quer falar, tá mudo. Tira aí. Tira o... Tá mudo. Tá mudo, Araci. Ainda tá mudo. Tem que apertar no microfonezinho. Tem a câmera, o microfonezinho, para poder a gente ouvir a senhora. Que eu não estou vendo. Agora fechou a imagem também. Eita. Mas enquanto a irmã Araci se ajeita, eu vou tomar a frente enquanto vou rapidinho também, né? Eu acho foi essencial essa palavra de hoje, né? Porque renova o nosso coração a importância da oração, né? Então, às vezes, a gente negligencia a leitura da palavra, aí só vai no culto, só vai quando o pastor pede, tudinho, e a gente esquece que é orar e sem cessar, né? Achei fantástico, eu até anotei aqui
os pontos-chave, né? E essa aqui, a rede de oração, né? E aí volta para mim a memória em 2018, quando eu ainda estava na ABP, a rede de oração que a irmã Jeane fez por mim também, né? Só ela sabe o que eu estava passando e o cuidado. Eu sei que eu estou falando da pastora Jeane, mas eu sei que aqui existe um grupo de oração muito forte, né? E às vezes a gente fica bem, não sabe o porquê, mas tem algumas pessoas ao redor que estão intercedendo pela gente. E isso me deixa bastante confortável, bastante em paz, porque saber que pessoas estão parando seu tempo para orar por nós realmente não tem preço, né? E a importância daquilo naquele momento, né? Realmente não tem palavras que descrevam o que eu vivi e o quanto foi bom, o quanto a importância desse amor em traduzido em oração naquele momento, né? Então, fica aí a dica, né, sobre a rede de oração que aqui nós temos também. E eu quero dizer, viu, Valéria, Cleide, às vezes eu não estou conseguindo entrar por causa de um outro horário na igreja nova que eu estou, a questão na sexta, né? Mas é tão bom quando eu vejo ali, aí eu vi pedido de oração, aí tem o nomezinho Jeane. Cleide, como eu me sinto amada. Como isso é importante, sabe? Eu entender, sabe, Valéria, aquelas palavras que vocês dizem, que vocês também estão orando, sabe? Eu preciso muito disso. Ser uma missionária no trabalho é um grande desafio. Entendeu? É um grande desafio. Não é uma coisa pequena, não, porque sempre a gente encontra, né, assim, os problemas, né? É o normal de todo trabalho, né? Não, Cleide? Os trabalhos levantam isso, suscitam isso, né? Disputas, quem quer mais aplausos, né? E por aí vai, né? Então, Daniel também encontrou esse tipo de gente, né? Eu até coloquei aqui, escrevi que Deus continue lhe abençoando e usando, né? Nesse seu ministério, no seu trabalho, em todas as áreas de sua vida. E aproveito a oportunidade para que Ivone e Margarete tenham o nome dela incluído na ABP Informe, né? Porque, inclusive, elas podem participar das reuniões mensais e das reuniões de oração, né? Que são na sexta-feira. Muito boa, muito boa. Araci, eu acho que ela não conseguiu mais voltar. Assim, não tá, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Estou tentando mandar mensagem para ela aqui. Tá certo, e a gente poderia... Já, assim, enquanto ela não vem, né, pode orar, né? Não sei se... eu pensei em a gente orar, né? Por esses 3 motivos, a gente podia ver de Cleide, Valéria, Simoninha, né? Cada um delas, né? Porque eu já dei uma palavra grande, né? Então, vocês orarem, né? E, assim, a gente orar por esses motivos, tá entendendo? Uma intercederia pela família, nação e país, né? Que a gente está passando momentos difíceis. Outra para os nossos trabalhos, né? E até os trabalhos que a gente faz em casa. Às vezes a gente pensa que esse trabalho não é importante, é trabalho do mesmo jeito, né? Tá certo? Eu estou pedindo para entrar pelo aparelho de Paulo. Araci está botando. Então, eu acho que Jonatas vai adicionar ela. Certo? E também pelas nossas agendas. Pronto, agora. A imagem voltou, falta só o áudio. Pronto? Pronto. Oi, estou aqui, estão ouvindo? Estão ouvindo, agora pode falar. Certo. Eu também queria, que eu vou precisar sair. Gente, eu estou recebendo visitas agora para um cafezinho, veja só. Eu estava vendo, né, no livro de Daniel, naquela batalha, né, que o anjo falando com ele, que ele tem uma visão e ele estremece, os outros que estavam com ele somem, e ele ora ao Senhor e fica trêmulo,
e ele já tem mais de 80 anos, né? Assim, porque aí já aconteceram várias coisas, e aí eu fico assim, realmente, eu no passado, no início da igreja, eu achava um saco ir para as reuniões de oração. E eu sei que é muito difícil para muita gente, pessoas da igreja, na sua maioria, ter essa compreensão do que é uma vida de oração. É lógico que a gente não precisa estar dentro da igreja para estar orando, mas a gente sempre associa culto de oração de igreja a chatice, a dormir, porque tem irmãos que dormem mesmo, né? Ora, fecha os olhos, eu não sei, né? Assim, uma vez eu vi um babando, teve um irmão uma vez que estava babando. Aí eu disse, meu Deus, assim, eu não sou pastora, me dá uma tristeza. Você imagina os líderes como não se sentem. E assim, eu vejo na minha vida ainda que ainda é algo assim, que eu tenho que estar lutando, minha carne contra o espírito, entendeu? Porque eu tenho que estar buscando e decidindo, assim como eu tomei a decisão de ficar casada até hoje, a decisão de querer ter essa vida de oração. Porque também tem um desejo da gente. Não é mágico, e nesse período da pandemia foi um período que Deus assim me falou muito, aquietou muito, estava precisando muito de ouvir a voz de Deus e a minha voz, né? Sem os barulhos, evitava televisão, evitava, enfim. Então, eu confesso dessa fraqueza que até hoje eu ainda luto, mas estamos aí, né? Para melhorar, né? E o Senhor não tem deixado, né, de ouvir a minha oração. Então, é nesse sentido que eu agradeço a Deus a gente chama de coelhinha porque o nome dela tem coelho, viu? É por isso. E Simoninha Cereja, porque teve um dia aí um bolo, não sei o que foi que ela não chegou, lá estava numa reunião de diretoria, ela não tinha chegado. Aí Jocelyn, está faltando a cerejinha do bolo. Pronto, aí ficou Simone Cerejinha. Então, assim, né, porque, né, mas eu queria agradecer a Deus pela sua vida, Jeane, e agradecer ao Senhor pela vida. E vamos à rede, né? Vamos fortalecer essa rede de oração, tá certo? Eu acho que isso é muito importante dentro da ABP. E eu acho que vai valer a pena, muito valer a pena. Amém? Amém. Paulo está aqui. Fala aqui, Paulo. Eu também quero agradecer à pastora Jeane pela palavra e dizer que a gente só sente cada vez mais que precisamos mais e mais orar, estar juntos e principalmente as disciplinas, né, interiores, a gente manter na nossa vida, manter uma agenda de oração, e para isso foi muito importante, né, a gente relembrar isso no livro de Daniel e nas palavras da nossa pastora Jeane. Muito obrigado, pastora. Obrigado pela ABP, obrigado por todos. Amém. Eu vou ter que sair, viu? Amo vocês. A gente pode fazer uma oração, porque eu não sei o horário, né? Já tá bem... Já está estourado. Veja aí como é que você conduz, Caleb. Não, então, mas assim, a gente podia fazer uma oração incluindo, né, os pedidos que a pastora falou, né? Simoninha, tu podia fazer essa oração? Só relembrando, né? Família, nação, o que mais? País. Trabalho. Nação, país, trabalho. E a agenda de oração. E a nossa agenda de oração. Vamos lá. Justo, eterno Deus, entramos em tua santa presença, Deus, pela tua infinita misericórdia, Senhor Deus. Primeiramente, para te agradecer, Senhor Deus, por este momento de estarmos juntos aqui, Senhor Deus. Louvamos e agradecemos pela mensagem, Senhor Deus, trazida pela pastora Jeane. Jesus, glória a Deus. Te apresentamos, Senhor Deus, esses 3 motivos, Senhor Deus, de oração, sobre a família, a nossa nação, Senhor Deus, o ambiente de trabalho e a nossa agenda, Senhor Deus, de oração, Senhor Jesus. Rogamos a Ti, ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, com disciplina, nos ajude com compreensão, Senhor Deus, Senhor Deus, de estabelecermos horários, de estar na Tua presença, ó Pai. Assim te pedimos pela Tua infinita graça, ó Deus, para termos, Senhor Deus, comunhão contigo, Senhor Deus,
melhorarmos a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo, também nos fortalecermos, ó Deus, das adversidades, por meio da comunhão contigo, para aprendermos a lidar, Senhor Deus, com as adversidades do dia a dia, Senhor Deus, porque sabemos que não é fácil, mas precisamos nos preparar, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, com o nosso momento de oração e jejum, ó Pai, diante, Senhor Deus, da Tua presença, justo e eterno Deus. Também, ó Deus, não esquecendo, Senhor Deus, de forma tão importante, Senhor Deus, a nossa rede de oração, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a construirmos, Senhor Deus, vínculos, Senhor Deus, e podermos contar, Senhor Deus, encontrar pessoas que possam compartilhar, Senhor Deus, nossas vulnerabilidades, Senhor Jesus, e sermos fortalecidos, Senhor Deus, em amor, em oração, Senhor Deus, conforme, Senhor Jesus, um exemplo, Senhor Deus, muito lindo partilhar, Senhor Deus, do Caleb, Senhor Jesus, e dessa não, Senhor Deus, justamente com a pastora Jeane, Senhor Deus, e todo o grupo de oração, justo eterno Deus. Também viemos te pedir, ó Pai, nos ajuda, Deus, nos dando sabedoria, Senhor Deus, no cenário, Senhor Deus, da nossa nação, Senhor Deus, nos ajuda, Deus, a obedecermos, Senhor Deus, as lideranças, Senhor Deus, a orarmos por elas, Senhor Deus, e a termos um coração sábio, Senhor Deus. Também te pedimos, ó Deus, nos ajude na condução de nossas famílias, ó Pai, enquanto o nosso papel social, Senhor Deus, seja de filho, seja de mãe, de pai, Senhor Deus, seja qual for o papel social, Senhor Deus, nos ajuda, nos conduz, Senhor Deus, e nos dá sabedoria, Senhor Deus, bem como, Senhor Deus, e não menos importante, Senhor Deus, no ambiente de trabalho, Senhor Deus, porque tudo, ó Pai, é para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos sal da terra e luz desse mundo, também no ambiente de trabalho, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tirar só uma fotinho, né? Para tirar o print da foto. Isso, as câmeras já estão ligadas. Só para tirar o print. Irmã Eurípides aí, muito bom vê-lo. Ivone, seja bem-vinda. Valéria Moura. Cadê a irmã Araci? Chama a Araci, Paulo. Enquanto a Araci... Oi, irmão Amaro. Não chega. Eu quero dizer da minha alegria de orar diariamente por esses trabalhos, sabe? Pela BU, pela ABS, eu até citando o nome dos irmãos. Amém, irmão. Todos os dias. Amém, irmão. Isso é muito reconfortante. Amém. Você chega, aquece o coração. Testemunhos assim, realmente, né? Amém. Esperando só a irmã Nasci vir para a gente tirar a foto. Lembrando que o próximo compromisso da gente, se Deus quiser, a nossa última reunião desse ano, online, em outubro, vai ser a Bíblia e o trabalho, tá certo? E aí, em novembro, se Deus assim permitir, todo mundo já com a segunda dose da vacina, a gente vai estar no nosso encontro presencial. Então, a irmã Nasci chegou, fica juntinho com o irmão Eurípides, vamos tirar foto em 1, 2, 3... Pronto. A paz, irmãos, que Deus abençoe cada um. Muito obrigado pela Galerinha, presença. saudade de tu, Cleide. Tchau, gente. Muita saudade de vocês, viu? Tchau. Beijo, saudade. Tchau. Tchau. Tchau.